E aí, equipe, hoje nós vamos falar de Spin Selling. Nós já tratamos nos temas passados, funil tradicional, funil invertido, processo de vendas, como funciona, gatilhos mentais e no curso passado, caso você tenha comprado apenas esse curso e não comprou o anterior, a jornada inicial, aconselho a você comprar para entender os fundamentos básicos antes de partir para a técnica. Tenho certeza que vai agregar muito o seu embasamento. Mas vamos lá. Falamos sobre funil invertido, funil tradicional, agora nós vamos falar sobre mais técnicas. O Spin Selling é a técnica de você vender perguntando, para você não fazer nada no achismo. Você entender em cada passo da venda a dor, em que estágio, qual a necessidade, que forma você vai tratar o cliente. Percebe que aqui tudo um assunto se casa com o outro, nada individual. No caso, se você aplicar o máximo de técnica possível, você entende um processo de venda excelente. O Spin Selling nada mais é do que vender perguntando. Como o próprio nome já diz em inglês ali, trazendo para o português, o Spin Selling, ele se trata basicamente situação, problema, implicação e necessidade, que são as iniciais do Spin Selling. Então, eu vou trazer aqui para uma parte mais prática, para a gente entender como a gente faz isso, e a gente continua na explicação. Como nós falamos, o Spin Selling, ele se trata da situação. Então, você vai fazer perguntas para entender qual a situação do seu cliente, qual é a dor dele, qual que é o problema dele. Vamos supor que você é uma médica que vende seus próprios produtos, ou você é um vendedor de suplementos, alguém que tem que investigar a saúde para poder vender alguma coisa no final, seja uma consulta, seja um medicamento, para você saber o que vender, a necessidade exata. Você pergunta assim, como a pessoa está se sentindo, quais os problemas que ela vem enfrentando, como está a vida dela, se ela tem alguma queixa em específica, para que você consiga dar sequência. Ela vai falar isso, você na sua cabeça já vai saber qual que é o próximo passo. O próximo passo agora é o problema. Então, o seu paciente falou que o seu paciente ou o seu cliente que você está vendendo suplemento, vai falar que ele está com saúde baixa, está com energia baixa, sem muita vontade de fazer as coisas, então você já vai falar: "Opa, entendi". E você já identificou o problema, e a partir disso você já vai saber fazer a próxima pergunta para conseguir oferecer o produto certo. Com a pergunta que você fez anterior, o seu cliente fala do problema dele, do que isso causa, mas talvez não tenha tanta necessidade de resolver. E aí você vem com a implicação, você vai fazer ele pensar, você vai trazer um problema, você vai trazer uma dúvida, questão do medo, questão da curiosidade, e aí vem a implicação. Você vai falar assim para ele: "E se isso continuar nos próximos meses? E se isso piorar? O que você vai fazer?". Aí, nesse momento, você vai fazer ele pensar na vida dele, se ele não resolver esse problema nesse exato momento, qual a consequência que ele vai ter. Com isso, seria, no caso, se não fosse exatamente Spin Selling, a gente trataria como desejo. Só que, como eu sempre digo, desejo, quando a pessoa deseja alguma coisa, não é necessário, porque tudo que é desejo é supérfluo. Então, nessa situação aqui, como você já investigou, você fez um passo a passo de perguntas, você fez um caminho para o próprio cliente responder que ele precisa do seu produto. Porque esse tipo de pergunta vai fazer com que, quando você chegar no final, que é a necessidade, a resposta dele seja que ele precisa comprar. Então, você vai criar um caminho para ele não ter dúvida. Porque aqui, né, você fez uma implicação, você fez ele parar para pensar na vida dele. Se você não resolver esse problema agora, se você não fizer isso agora, você vai fazer quando? Se você não comprar esse produto agora, se você não resolver esse problema agora, que vai acontecer daqui a um tempo? Você vai piorar? Você vai a sua saúde vai ficar debilitada? Aí você vem a necessidade. Você fez ele pensar, você fala: "Ó, eu tenho um produto, eu tenho um serviço para resolver essa sua necessidade, essa sua dor, e eu tenho certeza que se você não resolver isso agora, isso vai te causar algum problema mais adiante".
Aí eu posso te apresentar e você me fala se isso faz sentido para você? O sentido que a gente quer dizer aqui é tipo assim, você tá falando: "Você quer resolver o seu problema ou você quer morrer? Isso faz sentido para você? Eu tenho a solução". Como você fez uma investigação, você fez ele parar para pensar no pró e no contra, você fez ele parar para pensar como ele vai estar se ele resolver e como ele vai estar se ele não resolver, a própria resposta dele interna, mentalmente, vai estar: "Eu preciso comprar, porque se eu não comprar eu vou ter um problema". Então você, ali nesse momento, quando a gente faz o spin selling, a gente não vende o produto e o serviço, a gente vende a solução da dor dele. Porque como você faz uma investigação, você não foi logo ali: "Ó, antes da investigação, antes da identificação do problema, você já chegou e falou assim: eu tenho um produto que vai resolver a sua falta de energia, eu tenho uma suplementação que vai resolver a sua falta de energia. Isso te interessa?". Não, porque você não fez ele parar para pensar aqui na implicação, se isso é realmente necessário para a vida dele. Você não ouviu ele na dor e no problema. E você não deu abertura aqui na situação para mostrar que ele tem o controle. Quando você traz essa questão do faz sentido para você após toda essa investigação que nós falamos, acaba sendo uma conversão inconsciente, porque ele não tem outra resposta, outra atitude sem ser a compra, porque ele já entendeu que se ele não comprar ele vai ter um prejuízo na vida dele. Então entendemos que spin selling é vender perguntando, é descobrir a necessidade e as limitações do seu cliente na base das perguntas. As perguntas são feitas no momento certo da venda. Assim você faz com que o cliente, em vez de você empurrar, ficar empurrando, oferecendo de qualquer jeito, sem entender o cliente, sem entender a história dele, a dor, você faz com que, através das perguntas, ele praticamente feche a venda de vontade própria. Porque diante as perguntas e as respostas dele, talvez ele pode até não responder 100% o que ele pensou, mas na cabeça dele, esse processo só leva a um ponto, ao fechamento de venda, porque no final, quando você pergunta se faz sentido, quando você chega no último passo do spin selling, ele já identifica que não tem outra saída, não tem outra solução, a não ser ele comprar o seu produto ou o seu serviço.